Médico deixa dinheiro na gaveta para testar faxineira e fica chocado com o que ela faz. Dr. Ricardo Almeida estava cansado de ser enganado. Depois de anos sendo traído por funcionários, sócios e até mesmo pacientes, o médico havia perdido completamente a confiança nas pessoas. Por isso, quando contrataram uma nova faxineira para sua clínica em Salvador, ele decidiu fazer um teste que revelaria o verdadeiro caráter dela. Na segunda-feira seguinte, Ricardo deixou algumas notas de R$ 50 propositalmente na gaveta entreaberta de sua mesa. Instalou câmeras discretas no consultório e aguardou para flagrar o que tinha certeza que seria mais um furto. O que ele não esperava era que Conceição Santos faria algo que mudaria completamente sua visão sobre as pessoas. Conceição chegou ao trabalho às 5 da manhã, como sempre fazia há 2 semanas desde que começara na Clínica São Rafael. Seus passos ecoavam pelos corredores ainda vazios, enquanto carregava o carrinho de limpeza. Aos 45 anos, ela conhecia bem o peso da responsabilidade de sustentar uma família sozinha. O cabelo sempre preso em um coque impecável, as luvas amarelas que nunca saíam de suas mãos durante o expediente, e o uniforme azul claro sempre limpo e passado eram sua marca registrada. Ao entrar no consultório do Dr. Ricardo, Conceição começou sua rotina meticulosa. Primeiro, organizava os papéis da mesa, depois limpava o computador e, por último, passava um pano nos móveis. Foi então que notou a gaveta entreaberta e o dinheiro ali dentro. Conceição parou e olhou ao redor. O consultório estava vazio, como sempre estaria naquele horário. Aproximou-se da gaveta e contou rapidamente as notas. R$ 200. Para ela, que ganhava apenas um salário mínimo e sustentava o neto de 8 anos, aquela quantia representava muito. Pensou no menino, João Pedro, que precisava de remédios caros para a asma. Pensou nas contas em atraso, no aluguel que venceria na semana seguinte. Mas, ao invés de pegar o dinheiro, Conceição fez algo inesperado. Abriu a carteira velha que carregava no bolso do uniforme e retirou 2 notas amassadas de R$ 20. Era praticamente tudo o que tinha, até o próximo pagamento. Colocou as notas junto ao dinheiro que já estava na gaveta e pegou um pedaço de papel da mesa do médico. Com sua letra caprichada, escreveu: "Para quem precisar mais do que eu, Deus abençoe." Ricardo, que acompanhava tudo pelas câmeras do seu telefone de casa, ficou completamente chocado. Em 15 anos de medicina nunca tinha visto nada parecido. Uma funcionária que claramente precisava de dinheiro não apenas recusava pegar o que estava ali, mas ainda acrescentava do pouco que tinha. Durante o resto da manhã, Ricardo não conseguiu se concentrar em mais nada. Chegou à clínica mais cedo que o normal, ansioso para entender melhor quem era aquela mulher. Encontrou Conceição limpando a recepção, cantarolando baixinho uma música gospel. "Bom dia, doutor", cumprimentou ela com um sorriso genuíno. "Bom dia, Conceição. Como está o trabalho?" "Tudo bem, doutor. Estou gostando muito daqui. É um lugar abençoado." Ricardo observou os detalhes que não havia notado antes. As mãos calejadas, os sapatos gastos, mas sempre limpos, a forma como ela tratava cada objeto da clínica com cuidado, como se fosse seu. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora, continuando. Nos dias seguintes, Ricardo continuou seu teste, deixando dinheiro em locais diferentes. Na quinta-feira, deixou R$ 100 no banheiro. Na sexta, R$ 50 na sala de espera. Sempre o mesmo resultado. Conceição acrescentava dinheiro seu e deixava bilhetes carinhosos. Foi na sexta-feira que Ricardo descobriu algo que o deixou ainda mais intrigado. Estava trabalhando até tarde quando ouviu ruídos vindos do andar de baixo. Desceu silenciosamente e viu Conceição organizando alguns cobertores em um canto da sala de descanso dos funcionários. "Conceição? O que está fazendo aqui?" Ela se assustou e rapidamente tentou esconder os cobertores. "Desculpe, doutor. Eu já estava indo embora." "Você está dormindo aqui?" O silêncio dela foi resposta suficiente. Ricardo sentiu um aperto no peito. Como não havia percebido que uma de suas funcionárias não tinha onde morar.
Por que não me contou que estava precisando de ajuda? Não quero incomodar ninguém, doutor. É só temporário. Meu neto ficou doente e tive que gastar todas as economias com médico e remédio. O aluguel atrasou e o proprietário pediu para sairmos. Mas já estou juntando dinheiro para alugar outro lugar. Ricardo ficou em silêncio, processando a informação. Aquela mulher que ele estava testando estava passando por dificuldades que ele nem imaginava, e mesmo assim, continuava sendo honesta e generosa. Conceição, você tem formação em alguma área da saúde? A pergunta pareceu pegar ela de surpresa. Por que pergunta, doutor? É que às vezes eu a vejo. Você parece entender muito bem quando os pacientes falam sobre sintomas. E já notei que você sabe onde ficam todos os materiais médicos. Conceição baixou os olhos. Havia um segredo que carregava há anos, uma dor que preferia manter guardada. Eu estudei um pouco de enfermagem há muito tempo, mas foi em outro país, doutor. Aqui no Brasil, meus documentos não valem nada. Outro país? Sou de Angola, doutor. Vim para o Brasil há 10 anos com meu neto, depois que perdemos ela. Lá eu trabalhava em um hospital, mas aqui tive que começar do zero. A história de Conceição começou a se revelar aos poucos. Ela havia sido enfermeira-chefe em um hospital de Luanda, formada com honras, respeitada por médicos e pacientes. Mas uma tragédia familiar a obrigou a deixar tudo para trás e recomeçar em um país estranho, onde seus anos de experiência não significavam nada sem os papéis certos. Durante o fim de semana, Ricardo não conseguiu tirar Conceição da cabeça. Na segunda-feira, chegou à clínica com uma proposta. Conceição, preciso conversar com você. Fiz algo errado, doutor? Pelo contrário, quero te fazer uma proposta. Que tal se você viesse trabalhar como auxiliar de enfermagem aqui na clínica? Posso te pagar o dobro do que ganha na limpeza. Os olhos de Conceição se encheram de lágrimas. Doutor, eu não posso aceitar caridade. Não é caridade. É uma oportunidade de trabalho. Você tem conhecimento, tem experiência. Seria uma injustiça não aproveitar isso. Mas, doutor, eu não tenho os documentos. Vamos dar um jeito nisso. Conheço pessoas que podem nos ajudar com a revalidação dos seus diplomas. Conceição hesitou. Há anos havia desistido do sonho de voltar a trabalhar na área da saúde. A dor de ter que abandonar a profissão que amava havia sido quase insuportável. Doutor, eu preciso contar uma coisa. Eu cometi um erro terrível em Angola. Por causa de mim, um paciente... Ela não conseguiu terminar a frase. As lágrimas corriam pelo seu rosto. O que aconteceu, Conceição? Era um menino, doutor. Tinha a idade do meu neto. Eu dei o remédio errado e ele não resistiu. A família me perdoou, mas eu nunca consegui me perdoar. Por isso, quando vim para o Brasil, decidi que nunca mais trabalharia na saúde. Ricardo entendeu a dor de Conceição. Como médico, sabia que erros aconteciam e que bons profissionais carregavam o peso dessas tragédias para sempre. Conceição, todos nós cometemos erros. O que nos define não é o erro, mas como lidamos com ele. E pelo que vejo, você aprendeu com o que aconteceu. Mas, doutor, e se eu cometer outro erro? E se eu machucar alguém? E se você salvar alguém? E se sua experiência fizer a diferença na vida de dezenas de pessoas? Enquanto conversavam, a supervisora de limpeza da clínica, Dona Neuza, uma senhora de 65 anos que trabalhava ali há mais de 15 anos, se aproximou. Doutor, posso interromper? Claro, Dona Neuza. É sobre a Conceição. Tem uma coisa que o senhor precisa saber. Conceição ficou tensa. Dona Neuza conhecia alguns de seus segredos. Durante essas 2 semanas, eu vi coisas que o senhor precisa saber. A Conceição tem ajudado nossos pacientes de um jeito que nem imaginamos. Como assim? Semana passada, Dona Maria, aquela senhora que vem fazer fisioterapia, estava passando mal na sala de espera. Os enfermeiros estavam ocupados, mas a Conceição percebeu que ela estava tendo uma crise de pressão. Sabia exatamente o que fazer. Ajudou a senhora, orientou sobre a medicação, ficou com ela até se sentir melhor. Ricardo olhou para Conceição, que havia baixado a cabeça, envergonhada.
E não foi só isso, doutor. Tem a história do seu Antônio, aquele senhor que faz tratamento de diabetes. A Conceição percebeu que ele não estava tomando a insulina direito e ensinou ele a aplicar corretamente. E tem a dona Joana, que estava com medo da cirurgia. A Conceição conversou com ela, explicou o procedimento, acalmou ela. Dona Neuza continuou revelando pequenos atos de cuidado que Conceição havia feito sem que ninguém percebesse. Era como se ela não conseguisse evitar usar seus conhecimentos para ajudar as pessoas. Por que não me contou isso, Conceição? Porque não queria que pensassem que eu estava me metendo onde não devia, doutor. Eu sei qual é o meu lugar. Seu lugar é onde você pode fazer a diferença. E claramente, isso não é só limpando consultórios. Naquela tarde, Ricardo tomou uma decisão. Ligou para um amigo que trabalhava no Conselho Regional de Enfermagem e perguntou sobre os procedimentos para a revalidação de diplomas estrangeiros. Também entrou em contato com uma advogada especializada em imigração. Quando contou para Conceição sobre os contatos que havia feito, ela reagiu com surpresa e resistência. Doutor, isso vai custar muito dinheiro, dinheiro que eu não tenho. Conceição, lembra do dinheiro que você encontrou na gaveta na semana passada? Ela ficou vermelha. Doutor, eu não sei do que o senhor está falando. Eu sei que foi você que deixou aqueles bilhetes, e sei que você colocou seu próprio dinheiro junto ao meu. Conceição percebeu que havia sido descoberta. O senhor estava me testando. Estava. E você passou no teste da forma mais surpreendente que eu poderia imaginar. O senhor achou que eu ia roubar o dinheiro. Achei. E me envergonho disso agora. Conceição ficou em silêncio por alguns momentos. Doutor, eu entendo por que fez isso. Muitas pessoas já me julgaram pela cor da minha pele, pelo meu sotaque, pelo trabalho que faço. Estou acostumada. Mas isso não torna certo o que eu fiz. Não, mas torna humano. Todos nós temos nossos preconceitos, doutor. O importante é quando conseguimos enxergar além deles. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nas semanas seguintes, Ricardo começou a conhecer melhor a história de Conceição. Descobriu que ela havia perdido a filha em um acidente de carro em Angola e que desde então criava o neto sozinha. Descobriu que ela mandava parte do seu salário para a mãe idosa que havia ficado em Luanda. Descobriu que, mesmo passando dificuldades, ela sempre encontrava um jeito de ajudar quem precisava. Uma tarde de quinta-feira, enquanto Ricardo atendia um paciente, ouviu uma agitação na recepção. Quando terminou a consulta, encontrou Conceição cuidando de uma criança que havia desmaiado na sala de espera. O que aconteceu? É o João Pedro, doutor, meu neto. A escola ligou dizendo que ele tinha passado mal e pediram para eu vir buscar. Ricardo observou Conceição examinar o menino com a experiência de quem havia cuidado de centenas de crianças. Ela verificou a pulsação, observou a respiração, testou os reflexos. Acho que é uma crise de asma, doutor, mas está controlada agora. Ricardo examinou o menino e confirmou o diagnóstico de Conceição. Estava impressionado com a precisão dela. Vou receitar um novo medicamento para ele e quero examinar melhor os pulmões dele. Enquanto cuidava de João Pedro, Ricardo percebeu como Conceição se transformava quando estava em seu elemento. A postura mudava, a voz ficava mais firme, os movimentos eram precisos e confiantes. Era uma profissional de saúde nata. Conceição, você precisa voltar à enfermagem. Não por mim, mas por todas as pessoas que você pode ajudar. Doutor, eu já decidi. Vou tentar revalidar meu diploma. Sério? Conversando com o João Pedro esses dias, ele me perguntou por que eu não trabalho mais como enfermeira. Quando expliquei que meus documentos não valiam aqui no Brasil, ele disse uma coisa que me marcou. Vovó, se você sabe como ajudar as pessoas, por que não tenta conseguir os papéis de novo? Ricardo sorriu. Às vezes as crianças tinham uma sabedoria que os adultos perdiam pelo caminho. Então vamos começar os trâmites amanhã mesmo. Tem um problema, doutor. Qual? Para fazer a revalidação, eu preciso dos documentos originais de Angola.
E também preciso pagar as taxas do processo. Junto, tudo vai custar quase R$ 5.000. Ricardo não hesitou. Eu pago. Doutor, não posso aceitar. Não é presente, é investimento. Quando você voltar a trabalhar como enfermeira, pode me pagar em parcelas. Conceição ficou emocionada, mas ainda hesitava. E se eu não conseguir passar nas provas? E se descobrirem sobre o erro que cometi em Angola? Conceição, você vai conseguir. E sobre o erro que você cometeu, isso aconteceu há mais de 10 anos. Você aprendeu com ele, cresceu com ele. Isso te tornou uma profissional melhor, não pior. Na semana seguinte, Ricardo começou a ajudar Conceição com os procedimentos da revalidação. Entraram em contato com o hospital onde ela trabalhava em Angola para conseguir os documentos. Marcaram reunião com a advogada de imigração. Inscreveram ela no curso preparatório para as provas. Foi durante esse processo que descobriram algo surpreendente. O hospital de Luanda, onde Conceição trabalhava, havia mandado, junto com os documentos solicitados, várias cartas de recomendação. Uma delas era do médico-chefe do departamento de pediatria. Na carta, ele contava a verdadeira história do que havia acontecido com o menino que morreu. Conceição não havia cometido erro algum. Um enfermeiro invejoso havia trocado os medicamentos propositalmente, sabendo que ela seria culpada. O enfermeiro foi descoberto depois, mas Conceição já havia saído do país. Quando Ricardo leu a carta para ela, Conceição desabou em lágrimas. Doutor, eu carreguei essa culpa por 10 anos. Pensei que tinha matado uma criança. Você foi vítima de uma sabotagem, Conceição, e mesmo assim assumiu uma culpa que não era sua. Como vou conseguir confiar em mim mesma de novo? Um passo de cada vez. Enquanto Conceição se preparava para as provas da revalidação, continuou trabalhando na clínica. Ricardo havia criado uma função informal para ela, assistente de enfermagem voluntária. Ela continuava fazendo a limpeza, mas também ajudava com os pacientes quando necessário. Foi nessa época que algo inesperado aconteceu. Conceição estava limpando o consultório de Ricardo quando encontrou uma pasta velha esquecida em uma gaveta. Dentro da pasta, havia documentos pessoais do médico, incluindo algumas fotos antigas. Uma das fotos chamou sua atenção. Era Ricardo bem mais jovem em um hospital. Mas o que a chocou foi reconhecer o uniforme. Era do Hospital Central de Luanda, onde ela havia trabalhado. Conceição ficou confusa. Seria coincidência? Resolveu perguntar para Ricardo sobre a foto. Doutor, posso fazer uma pergunta sobre esta foto? Ricardo olhou para a imagem e sorriu nostálgico. Ah, essa foto. Foi tirada há 15 anos, quando eu fiz uma missão médica em Angola. Passei 6 meses lá, trabalhando em um hospital de Luanda. O coração de Conceição acelerou. Qual hospital, doutor? Hospital Central de Luanda. Por quê? Você conhece? Doutor, eu trabalhei lá. Na mesma época. Eles se olharam em silêncio, processando a informação. 15 anos depois, em uma clínica em Salvador, 2 profissionais de saúde que haviam trabalhado no mesmo hospital se encontravam novamente. É possível que nos tenhamos visto por lá, Ricardo disse ainda incrédulo. Doutor, o senhor se lembra de uma enfermeira angolana que organizou um mutirão de vacinação no bairro da Maianga? Ricardo se lembrou imediatamente. Conceição, você era a enfermeira Conceição do departamento de pediatria e o senhor era o doutor Ricardo que operava crianças com fenda palatina. Eles se abraçaram, emocionados com o reencontro. Tantos anos, tanto sofrimento, e o destino havia conspirado para uni-los novamente. Conceição, eu me lembro de você. Você era uma das melhores enfermeiras do hospital. Todos os médicos queriam trabalhar com você. Doutor, o senhor salvou dezenas de crianças naqueles 6 meses. Ainda me lembro da gratidão dos pais. E eu me lembro como você cuidava das crianças no pós-operatório. Você tinha um dom especial. Conceição chorou ao lembrar daqueles tempos. Havia sido a época mais feliz de sua carreira, quando ainda acreditava completamente em suas habilidades. Conceição, agora entendo por que você tem tanto conhecimento. Você não era uma enfermeira qualquer. Você era uma das melhores que eu já vi trabalhar.
Doutor, depois que saí de Angola, nunca mais me senti confiante para trabalhar na saúde. Mas eu lembro da sua competência. Lembro como você salvou aquela menina que estava com convulsão. Lembro como você organizou o estoque de medicamentos quando houve aquela crise de desabastecimento. Você era uma líder nata. Conceição começou a se lembrar de todos os sucessos que havia tido, não apenas do erro que a assombrava. Doutor, tem mais uma coisa que preciso contar. O que é? O dinheiro que o senhor deixava na gaveta, eu não colocava meu próprio dinheiro lá só por bondade. Como assim? Eu reconheci sua letra na receita médica do João Pedro. E aí, comecei a suspeitar que talvez fôssemos antigos conhecidos. Por isso resolvi fazer meu próprio teste. Queria ver que tipo de pessoa o senhor se tornara. Ricardo ficou surpreso. Você estava me testando também? Estava. E quando vi que o senhor reagiu bem ao descobrir sobre o dinheiro, quando vi que o senhor quis me ajudar ao invés de me julgar, eu soube que o Dr. Ricardo de Angola ainda estava aqui. Eles riram da situação. 2 antigos colegas se testando mutuamente sem saber que já se conheciam. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nas semanas seguintes, enquanto Conceição se preparava para as provas da revalidação, Ricardo a apoiou de todas as formas possíveis. Emprestou livros de medicina atualizados, a ajudou a revisar procedimentos que haviam mudado nos últimos anos e até conseguiu que ela fizesse alguns plantões de observação em outros hospitais. Mas nem tudo corria bem. Um dia, Ricardo recebeu uma ligação da esposa, doutora Cláudia Almeida, também médica e muito influente na comunidade médica de Salvador. Ricardo, preciso conversar com você sobre essa tal de faxineira. Conceição. O nome dela é Conceição. Tanto faz. Estão espalhando boatos de que você está tendo um caso com ela. Ricardo ficou indignado. Quem está espalhando isso? Todo mundo no hospital está comentando. Dizem que você está pagando cursos para ela, que ela dorme na clínica, que vocês ficam sozinhos lá até tarde. Cláudia, você me conhece há 15 anos de casamento. Realmente acredita nisso? Eu não, mas e a nossa reputação? E se chegarem esses boatos no Conselho Regional? Pode prejudicar sua carreira. Ricardo percebeu que a situação estava se complicando. Não havia pensado em como suas ações poderiam ser interpretadas pelos outros. No dia seguinte, alguns colegas médicos vieram à clínica com a desculpa de visitá-lo, mas claramente queriam conhecer Conceição. Eles a trataram de forma condescendente, fazendo perguntas sobre sua vida pessoal, que não faziam para outros funcionários. Então você é de Angola? Perguntou o Dr. Souza, um cardiologista conhecido por suas opiniões conservadoras. Sou sim, doutor. E como conseguiu esse emprego? Conhece alguém influente? Conceição entendeu perfeitamente o que ele estava insinuando. Consegui como qualquer pessoa, doutor. Mandei currículo e fui chamada para a entrevista. Que interessante. E me disseram que você está fazendo curso de enfermagem. Quem está pagando? Isso é assunto meu, doutor. Dr. Souza trocou olhares com os colegas. A resposta firme de Conceição os incomodou. Depois que os médicos saíram, Ricardo percebeu que Conceição estava abalada. Não liga para eles, Conceição. Doutor, eu não quero causar problemas para o senhor. Você não está causando problema algum. Mas estou sim. Vi como eles olharam para mim, como falaram comigo. E vi como olharam para o senhor. Conceição, alguns médicos têm dificuldade de aceitar mudanças. Não representa a opinião de todos. Doutor, talvez seja melhor eu desistir dos estudos e continuar só na limpeza. De jeito nenhum. Você vai ser enfermeira de novo, não importa o que os outros pensem. Mas a pressão social estava aumentando. Na semana seguinte, a supervisora de recursos humanos da clínica, doutora Helena Santos, chamou Ricardo para uma conversa. Doutor Ricardo, estou recebendo reclamações sobre uma funcionária sua. Reclamações? De quem? Sobre o quê? Sobre a faxineira Conceição. Dizem que ela está exercendo função de enfermeira sem ter registro. Ela só ajuda os pacientes quando necessário, e sempre sob supervisão. Doutor Ricardo,
O senhor sabe que isso pode dar problema legal. Se algum paciente se machucar e descobrirem que foi uma funcionária não qualificada que prestou atendimento... Doutora Helena, Conceição tem mais experiência que muitos enfermeiros formados que conheço, mas ela não tem registro no Brasil. E isso é o que importa legalmente. Ricardo sabia que a supervisora estava certa do ponto de vista legal, mas sabia também que as reclamações tinham mais a ver com preconceito do que com preocupação genuína. Está bem, vou orientar Conceição para não fazer mais nenhum atendimento até conseguir o registro. E tem mais uma coisa, Dr. Ricardo. O quê? Soube que ela estava dormindo na clínica. Isso não pode continuar. É contra as normas de segurança. Já resolvi isso. Ela não dorme mais aqui. Na verdade, Ricardo havia alugado um pequeno apartamento próximo à clínica para Conceição e João Pedro. Ela havia resistido muito, mas ele conseguiu convencê-la de que era um empréstimo, não um presente. Depois da conversa com a doutora Helena, Ricardo entendeu que a situação estava ficando insustentável. Conceição estava sendo atacada de todos os lados e ele não sabia como protegê-la sem piorar as coisas. Naquela tarde, ele teve uma conversa franca com ela. Conceição, talvez seja melhor você se transferir para outra clínica até conseguir a revalidação. Por quê, doutor? Os boatos estão prejudicando você e a mim. Se você trabalhar em outro lugar, ficará mais fácil. Conceição ficou em silêncio por alguns minutos. Doutor, o senhor está me mandando embora? Não, jamais. Estou tentando proteger você. Doutor, eu já passei por isso antes. Sempre que as coisas ficam difíceis para mim, alguém decide que é melhor eu sair. Mas dessa vez eu não quero fugir. Conceição. Doutor, eu vou conseguir minha revalidação. E quando conseguir, quero que seja aqui, trabalhando com o senhor. Não importa o que os outros digam. Mas e se os boatos prejudicarem sua aprovação no Conselho Regional? Então eu vou provar que sou competente, independente do que dizem sobre minha vida pessoal. Ricardo admirou a determinação de Conceição, mas estava preocupado. Conhecia o meio médico bem o suficiente para saber que os boatos poderiam realmente prejudicá-la. Alguns dias depois, durante um plantão à noite, aconteceu algo que mudaria tudo. Ricardo estava atendendo um paciente em estado grave quando outro paciente chegou em emergência. Era um idoso em parada cardíaca. A única enfermeira de plantão estava ocupada com outro caso crítico. Ricardo gritou por ajuda, mas não havia mais ninguém disponível. Foi quando Conceição, que estava terminando a limpeza, apareceu na porta. Doutor, posso ajudar? Ricardo não hesitou. Em situações de vida ou morte, competência importava mais que papelada. Conceição, preciso que você faça massagem cardíaca enquanto eu preparo o desfibrilador. Conceição não perdeu tempo. Posicionou as mãos corretamente no peito do paciente e começou as compressões, contando o ritmo certinho. Sua técnica era perfeita. Afaste-se! Ricardo gritou antes de aplicar o choque. O coração do paciente voltou a bater. Conceição imediatamente verificou o pulso e continuou monitorando os sinais vitais. Conceição, preciso que você fique com ele enquanto cuido do outro paciente. Pode fazer isso? Posso sim, doutor. Conceição ficou ao lado do idoso, monitorando sua respiração, verificando a pressão, ajustando o soro. Quando a enfermeira finalmente ficou livre e veio ajudar, o paciente estava estável. Nossa, quem fez esse trabalho? Perguntou a enfermeira, impressionada com a qualidade do atendimento. Foi Conceição, Ricardo respondeu. A faxineira? Como ela soube fazer tudo isso? Ela é enfermeira, só está esperando a revalidação do diploma. A enfermeira olhou para Conceição com respeito. Parabéns, você salvou a vida dele. Conceição sorriu timidamente. Só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, você fez o que uma enfermeira experiente faria. Na manhã seguinte, a notícia do que havia acontecido se espalhou pela clínica. Alguns funcionários que antes olhavam Conceição com desconfiança começaram a vê-la com outros olhos. Mas nem todos reagiram bem. Doutor Souza, o cardiologista conservador, ficou indignado ao saber da história. Doutor Ricardo, isso é um absurdo.
Você permitiu que uma faxineira fizesse procedimentos médicos? Ela salvou a vida de um paciente. E se tivesse dado errado? E se ela tivesse matado o homem? Você seria responsabilizado por permitir exercício ilegal da medicina. Dr. Souza, em situações de emergência, qualquer pessoa pode prestar primeiros socorros. Primeiros socorros? Ela fez procedimentos de enfermagem avançada. E fez muito bem feito. Dr. Ricardo, vou relatar isso ao Conselho Regional. Isso não pode passar em branco. Ricardo sabia que Dr. Souza não estava blefando. Ele realmente faria a denúncia. Naquela tarde, Ricardo conversou com Conceição sobre o que havia acontecido. Conceição, Dr. Souza vai fazer uma denúncia contra nós. Eu sei, doutor. Já esperava isso. Você não está preocupada? Estou. Mas não me arrependo do que fiz. Se fosse meu neto naquela maca, eu gostaria que alguém fizesse o mesmo por ele. O Conselho Regional vai querer saber sobre seus antecedentes, sobre sua formação. Doutor, eu tenho todos os documentos agora. Tenho as cartas de recomendação do Hospital de Angola. E tenho a verdade do meu lado. E se isso prejudicar sua revalidação? Então pelo menos eu sei que tentei. E que salvei uma vida no processo. Ricardo admirou a coragem de Conceição. Ela estava disposta a enfrentar as consequências de fazer o que era certo. Na semana seguinte, como previsto, chegou a notificação do Conselho Regional. Eles queriam uma explicação sobre o incidente e ameaçavam abrir um processo ético contra Ricardo. Ricardo procurou um advogado especializado em direito médico que lhe deu uma perspectiva preocupante. Dr. Ricardo, tecnicamente, o senhor permitiu exercício ilegal da medicina. Isso pode resultar em suspensão da sua licença. Mas foi uma emergência e ela salvou a vida do paciente. Isso pode ser considerado como atenuante, mas não elimina a infração. E se eu provar que ela é realmente enfermeira, só está esperando a revalidação? Isso ajudaria muito, mas mesmo assim, tecnicamente, ela não podia exercer a função sem registro no Brasil. Ricardo saiu do escritório do advogado muito preocupado. Não apenas sua carreira estava em risco, mas também os sonhos de Conceição de voltar à enfermagem. Conceição, percebendo a preocupação de Ricardo, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Doutor, vou prestar depoimento no Conselho Regional, assumindo toda a responsabilidade. Conceição, você não pode fazer isso. Posso sim. Vou dizer que agi por conta própria, que o senhor não sabia da minha formação, que foi tudo decisão minha. Mas isso pode prejudicar sua revalidação. Doutor, se eu conseguir a revalidação mentindo ou prejudicando quem me ajudou, não vou merecer o diploma. Conceição, não vou deixar você fazer isso. Doutor, o senhor já fez muito por mim. Não vou deixar que pague pelo meu erro. Não foi erro, você salvou uma vida. Mas quebrei as regras do conselho, e isso tem consequências. Ricardo ficou impressionado com a integridade de Conceição. Mesmo arriscando seu próprio futuro, ela não queria prejudicar quem a havia ajudado. Alguns dias antes da audiência no Conselho Regional, algo inesperado aconteceu. O idoso que Conceição havia ajudado a salvar apareceu na clínica acompanhado de toda a família. Doutor, viemos agradecer à enfermeira que salvou a vida do meu pai. Ela não é enfermeira registrada ainda, Ricardo explicou. Para nós, ela é. Meu pai está vivo por causa dela. A família insistiu em falar com Conceição. Quando ela apareceu, todos se emocionaram. Senhora, não sabemos como agradecer, disse a filha do idoso. Não precisa agradecer. Só fiz meu trabalho. Senhora, meu pai disse que a senhora ficou com ele a noite toda, que cuidou dele com muito carinho. Qualquer pessoa faria o mesmo. Boa parte das pessoas não saberia o que fazer. A senhora sabia. E isso fez toda a diferença. O filho do idoso se aproximou. Senhora, soubemos que a senhora está enfrentando problemas por ter ajudado meu pai. Queremos testemunhar a favor da senhora. Não precisa disso. Precisamos sim. Vamos falar para todo mundo que tipo de pessoa a senhora é. A família realmente cumpriu a promessa. Procuraram o Conselho Regional, os jornais locais, as redes sociais. Contaram para todos que conseguiram encontrar sobre como Conceição havia salvado a vida de seu patriarca. A história ganhou repercussão.
Outros pacientes que haviam sido ajudados por Conceição na clínica também vieram a público contar suas experiências. Dona Maria, a senhora com problemas de pressão, seu Antônio, o diabético, Dona Joana, que havia tido medo da cirurgia. Todos tinham histórias parecidas. Conceição havia percebido problemas que outros não notaram, havia dado orientações precisas, havia demonstrado conhecimento e compaixão. Um jornal local fez uma matéria sobre a faxineira enfermeira que salvava vidas enquanto limpava a clínica. A história tocou muitas pessoas, especialmente porque destacava a injustiça de uma profissional competente ser impedida de exercer sua vocação por questões burocráticas. A repercussão chegou até Angola. O hospital onde Conceição havia trabalhado enviou uma carta oficial ao Conselho Regional Brasileiro, detalhando sua experiência e recomendando-a como uma profissional exemplar. Mas o que realmente mudou o rumo da história foi quando uma enfermeira aposentada de 70 anos, que havia trabalhado no mesmo hospital de Luanda, onde Ricardo fez sua missão, leu a matéria no jornal e reconheceu Conceição. Dona Margarida Silva ligou para a redação do jornal. Eu conheço essa enfermeira. Trabalhei com ela em Angola há 15 anos. A jornalista que havia escrito a matéria ficou interessada e marcou uma entrevista com Dona Margarida. Conceição era uma das melhores enfermeiras que eu já vi. Tinha uma dedicação especial com as crianças. Lembro de várias situações em que ela salvou vidas com sua competência. A senhora sabe sobre o caso que fez ela deixar Angola? Sei. E sei que foi uma grande injustiça. Conceição foi vítima de uma armação. Como assim? Havia um enfermeiro chamado Paulo que tinha inveja dela. Conceição havia sido promovida a enfermeira-chefe, posição que ele achava que deveria ser dele. Então ele tramou para prejudicá-la. Mas como? Ele trocou os medicamentos que ela deveria aplicar em uma criança. A criança morreu e Conceição foi culpada. Mas depois descobriram a verdade. E por que Conceição não ficou para se defender? Porque a mãe da criança havia ameaçado ela de morte. E também porque ela estava devastada pela culpa, mesmo não tendo feito nada errado. A jornalista publicou essa nova informação que mudou completamente a percepção pública sobre Conceição. Ela não era apenas uma enfermeira competente, mas também uma vítima de injustiça que havia carregado uma culpa que não era sua por mais de uma década. No dia da audiência no Conselho Regional, compareceram dezenas de pessoas em apoio à Conceição. Pacientes que ela havia ajudado, funcionários da clínica, Dona Margarida, que veio especialmente de Angola, e até outros profissionais de saúde que haviam sido tocados pela história. Dr. Souza, que havia feito a denúncia, também estava presente, mas claramente desconfortável com toda a mobilização. Conceição prestou depoimento de forma clara e honesta. Assumiu que havia prestado atendimento sem registro no Brasil, mas explicou as circunstâncias de emergência. Apresentou todos os seus documentos de Angola, as cartas de recomendação e o relato de Dona Margarida sobre a injustiça que havia sofrido. Ricardo também foi ouvido. Defendeu Conceição e assumiu a responsabilidade por ter permitido que ela ajudasse na emergência. Senhores conselheiros, em 15 anos de profissão, nunca vi uma enfermeira mais competente e dedicada que Conceição. Se houve infração técnica, eu assumo a responsabilidade, mas não me arrependo de ter permitido que ela salvasse uma vida. O presidente do conselho, Dr. Fernando Oliveira, um médico de 68 anos com vasta experiência, ouviu todos os depoimentos com atenção. Senhora Conceição, a senhora está ciente de que prestou atendimento médico sem registro no Brasil? Estou sim, doutor. E por que o fez? Porque havia uma vida em risco, doutor, e eu tinha conhecimento para ajudar. A senhora não pensou nas consequências legais? Pensei, mas pensei mais na vida daquele senhor. Doutor, Fernando ficou em silêncio por alguns momentos. Senhora Conceição, vou fazer algumas perguntas técnicas sobre o atendimento que a senhora prestou. Durante 20 minutos, Dr. Fernando testou os conhecimentos de Conceição sobre procedimentos de emergência, protocolos de atendimento e medicamentos. Ela respondeu a todas as perguntas com precisão e segurança. Senhora Conceição,
Em quantos anos a senhora pretende conseguir a revalidação do seu diploma? O processo está quase terminando, doutor. Em 2 meses devo prestar a prova final. E se eu disser que, devido a este incidente, a senhora pode ser impedida de exercer a enfermagem no Brasil? Conceição respirou fundo. Doutor, eu entenderia. Mas não me arrependo do que fiz. Dr. Fernando olhou para os outros membros do conselho, depois para a plateia cheia de apoiadores de Conceição. Senhores conselheiros, vamos nos reunir para deliberar. Depois de 1 hora de reunião, os conselheiros voltaram. Após analisar todos os depoimentos e evidências, o conselho chegou a uma decisão. Senhora Conceição Santos, a senhora realmente prestou atendimento médico sem registro no Brasil, o que configura infração. No entanto, considerando as circunstâncias de emergência, sua comprovada competência técnica e o fato de ter salvado uma vida, o Conselho decide apenas aplicar uma advertência por escrito. Conceição suspirou aliviada. Além disso, devido à sua experiência comprovada e às excelentes recomendações que recebeu, o Conselho decide acelerar seu processo de revalidação. A senhora prestará a prova final na próxima semana. A plateia aplaudiu emocionada. Conceição chorou de alívio e gratidão. Dr. Ricardo Almeida, considerando que o senhor agiu de boa fé em uma situação de emergência e que sua parceria com a senhora Conceição resultou em salvamento de vida, o Conselho não aplicará nenhuma sanção. Ricardo agradeceu, mas sabia que a verdadeira vitória era de Conceição. Na semana seguinte, Conceição prestou a prova de revalidação. Estudou intensivamente com a ajuda de Ricardo e de outros profissionais que se ofereceram para ajudá-la. O dia da prova foi tenso. Conceição chegou cedo, revisou suas anotações pela última vez e entrou na sala de exame determinada a provar sua competência. A prova tinha 3 partes: teórica, prática e uma simulação de emergência. Conceição se saiu muito bem nas 2 primeiras partes, mas foi na simulação que ela realmente brilhou. O cenário era uma emergência pediátrica, uma criança em convulsão. Conceição agiu com precisão e calma, seguindo todos os protocolos corretos, demonstrando não apenas conhecimento técnico, mas também sensibilidade no trato com a criança e os familiares simulados. Ao final da prova, um dos examinadores comentou com os colegas: "Em 30 anos aplicando essas provas, raramente vi uma candidata tão preparada." 2 semanas depois, saiu o resultado. Conceição havia sido aprovada com nota máxima em todas as disciplinas. Ricardo estava na clínica quando ela chegou com a notícia. "Doutor, passei! Sou enfermeira registrada no Brasil!" Eles se abraçaram emocionados. Toda a equipe da clínica comemorou a vitória de Conceição. "E agora, Conceição? Qual é o seu plano?" "Doutor, se o senhor ainda quiser, gostaria de trabalhar aqui como enfermeira." "Claro que quero. Mas agora você vai receber salário de enfermeira, não de faxineira." "Doutor, tem uma coisa que eu gostaria de propor." "O quê?" "Que tal se a gente criasse um programa de atendimento gratuito para pessoas carentes aqui na clínica?" Ricardo ficou surpreso com a proposta. "Como funcionaria?" "Uma tarde por semana a gente poderia atender de graça pessoas que não têm condições de pagar consulta médica. Eu conheço muitas pessoas na comunidade que precisam." "Conceição, isso custaria dinheiro. Teríamos que pagar medicamentos, exames." "Doutor, lembra do dinheiro que o senhor deixava na gaveta?" "Lembro." "E se a gente usasse aquela ideia? Deixássemos uma caixinha na recepção para doações voluntárias. Aposto que muitos pacientes contribuiriam." Ricardo gostou da ideia. Sempre havia sonhado em fazer trabalho social, mas nunca havia encontrado a forma certa. "Vamos tentar. Começamos com uma tarde por mês e vemos como vai." O programa de atendimento gratuito foi um sucesso desde o primeiro dia. Muitos pacientes da clínica contribuíam generosamente. Alguns médicos colegas de Ricardo se ofereceram para ajudar como voluntários, e farmácias locais doavam medicamentos básicos. Conceição se encarregava de organizar tudo, agendava os pacientes, triava os casos, orientava sobre prevenção. Sua experiência de vida e conhecimento da comunidade foram fundamentais para o sucesso do programa. 6 meses depois,
O programa havia atendido mais de 200 pessoas gratuitamente. A clínica ganhou reconhecimento da comunidade e até prêmios de responsabilidade social. Durante uma dessas tardes de atendimento gratuito, apareceu na clínica uma senhora de 80 anos que havia conhecido Conceição nos tempos em que ela limpava os corredores. Enfermeira Conceição, a senhora se lembra de mim? Claro, dona Francisca. Como está? Bem melhor. Graças à senhora. Vim aqui não para consulta, mas para contar uma coisa. O que é, dona Francisca? A senhora salvou minha vida e nem sabe. Como assim? Há 6 meses, quando a senhora ainda era faxineira, eu estava na sala de espera esperando minha consulta. A senhora passou por mim e disse: Dona Francisca, a senhora não está com boa cor hoje. Que tal medir a pressão? Conceição se lembrava vagamente do episódio. E aí? A enfermeira mediu minha pressão e estava altíssima. Me levaram direto para o pronto-socorro. O médico disse que se eu tivesse ido para casa, poderia ter tido um derrame. Que bom que tudo deu certo, dona Francisca. Enfermeira, a senhora tem um dom. Enxerga as coisas que os outros não veem. Por isso quero deixar esta doação para o trabalho de vocês. Dona Francisca entregou um envelope para Conceição. Dona Francisca, não precisa... Preciso sim, é minha forma de agradecer. Quando Conceição abriu o envelope depois, ficou chocada. Eram 5.000 reais. Doutor Ricardo, olha isso. Nossa, Dona Francisca deixou tudo isso? Disse que queria ajudar nosso trabalho. Conceição, com esse dinheiro podemos expandir o programa, atender mais pessoas, comprar mais medicamentos. Doutor, tenho uma ideia melhor. Qual? Que tal se a gente usasse esse dinheiro para treinar outros profissionais? Ensinar técnicas de triagem, primeiros socorros e identificação de sintomas? Você quer ensinar? Por que não? Eu aprendi muito nesses anos todos. Talvez seja a hora de compartilhar conhecimento. Ricardo achou a ideia excelente. Conceição havia se tornado não apenas uma enfermeira competente, mas uma líder natural. Eles organizaram o primeiro curso de capacitação para funcionários de clínicas e pequenos hospitais da região. Conceição foi a principal instrutora, ensinando técnicas que havia aprendido tanto na formação acadêmica quanto na experiência prática. O curso foi um sucesso. 20 profissionais participaram, incluindo enfermeiros, técnicos e até alguns médicos que queriam aprender as técnicas de observação que Conceição dominava. Durante uma das aulas, um dos participantes fez uma pergunta que mexeu com Conceição. Enfermeira Conceição, como a senhora desenvolveu essa habilidade de perceber sintomas que outros não veem? Conceição pensou por alguns momentos. Acho que foi sofrendo. Quando você passa por dificuldades, aprende a prestar atenção nos detalhes. Aprende a perceber quando algo não está certo. E quando você sabe o que é passar necessidade, desenvolve uma sensibilidade especial para o sofrimento dos outros. Mas isso não se ensina em livros. Não. Isso se aprende vivendo e cuidando de pessoas com amor, não apenas com técnica. Essa resposta foi muito compartilhada nas redes sociais e acabou definindo a filosofia do programa que Ricardo e Conceição haviam criado. Medicina técnica aliada à sensibilidade humana. 1 ano depois do dia em que Ricardo havia deixado dinheiro na gaveta para testar Conceição, os dois estavam organizando o 10º curso de capacitação quando chegou uma surpresa. Uma equipe de televisão de um programa nacional queria fazer uma reportagem sobre o trabalho deles. Dr. Ricardo, senhora Conceição, soubemos da história de vocês e gostaríamos de divulgar o trabalho social que estão fazendo. A reportagem foi ao ar em horário nobre e teve grande repercussão. Hospitais de outros estados começaram a procurar Conceição para implementar programas similares. Uma universidade de medicina de São Paulo convidou ela para dar uma palestra sobre humanização no atendimento de saúde. Conceição ficou nervosa com o convite. Doutor, eu nunca falei para uma plateia tão grande. Conceição, você já ensinou dezenas de profissionais e todos eles melhoraram depois dos seus cursos. Mas são médicos formados em universidades importantes.
Eu sou apenas uma enfermeira que voltou à profissão. Você é muito mais que isso. Você é alguém que provou que competência técnica e bondade podem andar juntas. E isso é exatamente o que a medicina precisa hoje. Conceição aceitou o convite. A palestra foi um sucesso estrondoso. Ela falou sobre sua trajetória, sobre a importância de ver o paciente como pessoa, não apenas como um conjunto de sintomas, e sobre como pequenos gestos de atenção podem fazer a diferença entre a vida e a morte. No final da palestra, um estudante de medicina do último ano fez uma pergunta. Professora, a senhora disse que a medicina não pode ser apenas técnica, tem que ter amor. Mas como a gente desenvolve esse amor pelos pacientes? Você não desenvolve amor pelos pacientes. Você descobre o amor que já existe dentro de você pelos seres humanos. E quando você cuida de alguém com esse amor, a técnica fica mais precisa, o diagnóstico fica mais certeiro e o tratamento fica mais eficaz. A resposta emocionou a plateia e virou frase motivacional em várias escolas de medicina. Quando voltaram para Salvador, Ricardo e Conceição encontraram uma fila enorme de pessoas querendo se consultar na clínica. O que está acontecendo? Perguntou Ricardo para a recepcionista. Depois da reportagem na televisão, todo mundo quer ser atendido pela enfermeira Conceição. Conceição ficou sem jeito com tanta atenção. Doutor, acho que exageraram na reportagem. Não exageraram nada. Você merece todo esse reconhecimento. Mas e agora? Como vamos atender tanta gente? Vamos expandir a clínica, contratar mais profissionais. E você vai coordenar tudo. Eu, doutor? Conceição, você tem o dom da liderança. Vi isso desde o primeiro dia. Você organiza, você ensina, você cuida. É natural que coordene nossa equipe. A expansão da clínica aconteceu rapidamente. Contrataram mais 2 médicos, 3 enfermeiros e vários técnicos. Conceição se tornou supervisora de enfermagem e responsável pelo programa social. O mais interessante é que ela implementou um ritual que marcou a cultura da clínica. Toda segunda-feira, ela deixava uma pequena quantia em dinheiro em locais diferentes da clínica, junto com bilhetes motivacionais para os funcionários. Conceição, por que faz isso? Perguntou Ricardo. Doutor, aquele dinheiro que o senhor deixava na gaveta mudou minha vida. Não porque eu peguei o dinheiro, mas porque me deu a oportunidade de mostrar quem eu realmente era. Quero dar essa mesma oportunidade para outros funcionários. E os funcionários sabem que é você que deixa o dinheiro? Alguns sabem, outros não. Mas o importante não é quem deixa, é como cada um reage ao encontrar. Ricardo sorriu. Conceição havia transformado seu teste de desconfiança em um ritual de confiança e motivação. 2 anos depois de tudo ter começado, a Clínica São Rafael havia se tornado referência em atendimento humanizado em toda a Bahia. O programa de atendimento gratuito atendia mais de 1.000 pessoas por mês. Os cursos de capacitação haviam treinado centenas de profissionais e Conceição havia se tornado uma das enfermeiras mais respeitadas do estado. Em uma tarde de dezembro, Ricardo e Conceição estavam revisando os resultados do ano quando ele fez uma proposta inesperada. Conceição, quero te fazer uma oferta. Que tipo de oferta, doutor? Quero que você seja minha sócia na clínica. Doutor? 50% para cada um, sociedade igualitária. Conceição ficou sem palavras. Doutor, eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque o senhor construiu tudo isso. Eu só cheguei depois. Conceição, você não chegou depois. Você estava aqui o tempo todo, esperando a oportunidade de mostrar quem era. E quando mostrou, transformou este lugar. Transformou a mim, transformou centenas de vidas. Mas, doutor, Conceição, lembra daquele primeiro dia quando você colocou seu dinheiro junto ao meu na gaveta? Lembro. Você escreveu, para quem precisar mais do que eu. Hoje eu entendo que quem mais precisava era eu. Eu precisava aprender que existem pessoas boas no mundo. Eu precisava recuperar a fé na humanidade. Eu precisava de uma parceira que me lembrasse todos os dias por que escolhi ser médico. Conceição chorou emocionada. Doutor, quando comecei a trabalhar aqui como faxineira, meu único sonho era conseguir sustentar meu neto com dignidade. Nunca imaginei que chegaria tão longe.
E eu nunca imaginei que uma pessoa pudesse mudar tanto minha vida em tão pouco tempo. Aceito ser sua sócia, doutor, mas com uma condição. Qual? Que nunca esqueçamos de onde viemos e por que fazemos o que fazemos. Eles selaram a sociedade com um abraço emocionado. 3 anos depois, a Clínica São Rafael havia se tornado uma rede com 5 unidades espalhadas pela Bahia. Todas seguiam a mesma filosofia: atendimento técnico de excelência aliado à humanização e responsabilidade social. Conceição se tornou palestrante internacional, falando sobre humanização na medicina em congressos no Brasil e no exterior. Seu neto, João Pedro, agora com 11 anos, sempre a acompanhava nas viagens e dizia com orgulho para todos que encontrava: "Minha avó é a enfermeira mais famosa do Brasil." Ricardo continuou sendo um médico excelente, mas agora também era um empresário social reconhecido. O mais importante é que ele havia recuperado completamente a confiança nas pessoas. Em uma entrevista para uma revista médica, ele resumiu a transformação que havia passado. "Eu achava que estava testando a honestidade de uma funcionária. Na verdade, estava sendo testado pelo universo e quase fui reprovado por falta de fé na bondade humana." A história de Ricardo e Conceição virou caso de estudo em escolas de medicina e administração. Virou exemplo de como preconceitos podem nos impedir de enxergar o potencial das pessoas, e virou prova de que, às vezes, aquilo que parece um teste pode ser, na verdade, uma oportunidade de redenção. Hoje, quando visitantes chegam à Clínica São Rafael, a primeira coisa que vem na recepção é um quadro com uma frase que Conceição escreveu e que se tornou o lema da instituição: "Para quem precisar mais do que eu, Deus abençoe." Embaixo da frase, há uma pequena gaveta de vidro onde os pacientes podem deixar doações voluntárias para o fundo social da clínica. E todos os dias, sem falta, alguém acrescenta algumas moedas ou notas ao que já está lá. Porque, como Conceição sempre diz em suas palestras, bondade atrai bondade. E quando você planta generosidade, colhe transformação. Fim da história. E agora me conte, querido ouvinte, o que achou desta história de superação e encontro? Você acredita que ainda existem pessoas como Conceição no mundo? Já passou por alguma situação onde teve que escolher entre o certo e o fácil? Deixe seu comentário sincero sobre o que mais te tocou nesta narrativa. Será que Ricardo tomou a decisão correta ao testar Conceição? Adoraria ler sua opinião sobre essa história de transformação e segunda chance. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.